boa noite a todos que nos escutam através do canal do YouTube do Centro Espírita Cearense e de outros canais. Vamos para o nosso Evangelho Prece e Radiação do dia de hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Vou dar início com uma prece extraída do livro de Lorival Lopes, Preces da Vida, intitulada Deixa Deus Entrar. Meu Deus, quanto entrada em mim, tudo se modifica. O amargor, o desalento, a revolta perdem forças. Deixar-te entrar significa aceitar-te como Criador, Pai, Mãe, Mantenedor. Quando evito que entres em mim, as imperfeições se fazem senhoras do campo interior e põem domínio. Ao te acolher, afastas a escuridão, o detrito, a imperfeição, e fazes surgir flores nos lamaçais, calmaria no rebuliço. Tua presença é muito agradável. Permite-me começar uma vida de progresso sem fim. São tão grandes as tuas graças que me sinto pequenino e impelido a trabalhar para ser digno delas. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Pai amado, Mestre querido, que com essa prece de abertura do nosso Evangelho, nós possamos internalizar todas essas palavras ditas nessa prece tão maravilhosa, tão forte, e que possamos também dar continuidade ao nosso Evangelho diário e fazer com que possamos pôr em prática todos os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Item 15. Achar-se em perigo de morte um homem, para o salvar, tem um outro o que expõe a vida? Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes? Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. A um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? Talvez, a toda sua vida passada, imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que eles arrebatam, os derradeiros alentos da vida, o homem pedindo volve ao seu passado, o que antes este se ergue diante dele. A morte quiça-lhe. Chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos, todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-vos a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. O Evangelho de hoje é o fechamento do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Quando perguntado ao Mestre qual o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmo.
Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo é um grande desafio, pois significa amar incondicionalmente. No nosso cotidiano, conseguimos amar aqueles que nos são próximos, os filhos, os pais, os companheiros, os amigos. Mas amar aqueles que cometem ações violentas, ações cruéis, ainda é muito difícil para nós ainda chegarmos a essa pureza de amor, devido à nossa pequenez espiritual ainda em evolução. Não devemos apenas indagar o Mestre sobre o maior mandamento, mas sim tentarmos vivenciá-los. Dentro de nossa fé e o nosso propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, temos que conseguir colocar em prática esse propósito. Quando o texto nos convida o amor aos criminosos, devemos pensar sobre o que rege minha fé. A misericórdia, sobre a indulgência, a benevolência, a caridade, para que de fato eu consiga amar o meu inimigo, aquele que mata, que rouba, que pratica atos violentos, que nos faz mais infelizes, pois sabemos que é muito fácil amar mesmo aqueles que amamos, e às vezes falhamos. Imagina a dificuldade de amar um criminoso, pois esse é o convite que o texto nos apresenta, ou seja, o que é amar incondicionalmente, amar sem julgamento. Quando se fala de amor, se fala de um sentimento nobre. Portanto, quando se fala de um criminoso, necessário se faz que possamos usar para com ele de fraternidade, compaixão com relação ao outro. Quem sou eu para julgar esse irmão? Daí termos que ter compaixão dele, pois por ainda não ter conseguido desenvolver esse amor para com seu próximo. E nós também não conseguimos amar esse irmão, porque ainda não conseguimos perdoar. Daí, como ainda não conseguimos perdoar, fica difícil de ser indulgente com os erros alheios. Assim sendo, meus irmãos, é necessário perdoar, salvar esse irmão, pois só a Deus cabe julgar. Que assim seja. Elevemos o nosso pensamento e os melhores sentimentos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade amiga que tanto nos assiste e nos ama. Para que, aonde quer se faça necessário, sejam as águas fluidificadas para o conforto e todas as necessidades necessárias ao corpo físico e ao espírito. Que assim seja.